Fala pessoal, eu sou o Davi Araújo, sou capitão do Corpo de Bombeiros, aprovado em 3 concursos para auditor fiscal e hoje você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. Bom, é um privilégio poder estar aqui falando um pouquinho da minha história, um pouquinho mais da minha vida com vocês. Quando eu estava no seu lugar, eu sempre procurava, às vezes num momento de relacionamento ou que eu tinha um tempinho disponível, eu procurava ver algumas histórias de aprovados, algumas histórias de sucesso para entender o que as pessoas faziam, como elas faziam, por que elas queriam chegar lá, como elas pensavam. E vai ser basicamente o que eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui, trazer um pouquinho da história da minha vida, né, de uma forma resumida, e trazer um pouquinho esse case do aprovado e como a minha história pode te ajudar também, né, a encontrar a sua história de sucesso, que eu tenho certeza que você também vai chegar lá, vai ser aprovado num concurso de alto nível e vai conseguir mudar a sua vida, vai conseguir mudar a vida da sua família, assim como eu mudei a minha vida e a vida da minha família. Bom pessoal, eu fui nascido e criado em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Eu morei durante muito tempo no bairro São João, um bairro humilde, que eu tenho muito carinho, minha família mora lá. Eu sou filho de pais separados, então aos 11 anos de idade eu e meu pai fomos morar na casa dos meus avós paternos, aonde eu fiz uma boa base de vida, aonde eu devo muito a eles, porque foi lá que eu aprendi realmente uma mentalidade de campeão, uma mentalidade resiliente. Meus avós são as pessoas que eu mais admiro na minha vida. São as pessoas que saíram do absoluto zero, viveram até os 35 anos de idade sem energia, sem nada, viviam na roça, plantando, ralando muito, e conseguiram, né, sair de lá, do interior, vir para São Pedro da Aldeia e montar um pequeno comércio, uma pequena mercearia. E conseguiram, através de um trabalho duro, né, conseguiram construir essa casa, conseguiram criar os seus filhos, conseguiram apoiar a criação dos seus netos. E isso, quando eu fui para lá, me chocou muito, porque os meus avós, eles tinham uma rotina muito regrada, tem até hoje, uma rotina muito regrada, né? Eles acordavam por volta das 6 da manhã, padaria, comprava pão e já começavam a trabalhar. E só paravam 8 da noite, que era a hora que eles fechavam o mercado. Então 8 da noite, subia e ainda ia fazer as atividades do lar, fazer uma janta, limpar um pouquinho a casa e ver o Jornal Nacional, que era o que eles gostavam de fazer. Essa era a regra, né? Algo diferente disso é a exceção, de segunda a sábado, era isso que eles faziam. E eu aprendi muito sobre trabalho, né? Eu lá em casa não tinha moleza, então homem dentro de casa, como minha avó dizia, dentro de casa tem que trabalhar. Então eu já ia, com 12 anos eu já ia para o mercado. Eu entregava compra naquelas bicicletas de carga, então eu participei ativamente ali da parte daquele mercado e eu aprendi muito ali. Aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a cumprir missões, aprendi a ver preços, fazer conta, porque eu muitas vezes ficava no caixa, então na adolescência a mente já trabalhava, né? Aprendi a ter responsabilidade, porque eu tinha que fazer a compra chegar na casa do cliente. Então eu aprendi muito e muito novo. Isso me desenvolveu, né, essa rotina muito regrada, eu era muito exigido, desenvolveu realmente uma mentalidade que era capaz de suportar rotinas difíceis, rotinas cansativas. Então isso certamente me ajudou muito nos estudos. E onde que o estudo entrou nessa história, né? Eu fui estudando, então eu estudava de manhã, à tarde eu ajudava eles no mercado, à noite eu estudava alguma coisa da escola. Só que chegou um momento, pessoal, no final do meu ensino médio ali, que eu vi que aquela vida ali, por mais até que eu gostava, era uma vida difícil. Era uma vida difícil, cara. Você entregar compra aí a tarde toda, né? Quando tinha compra para entregar, quando não tinha, arrumar, varrer, lavar, passar pano, né? Mas quando tinha a compra para entregar, e você ia no morro de bicicleta de carga com a caixa de compra na frente e uma caixa de compra atrás, era difícil, era difícil. Então eu decidi que eu ia estudar, pô.
eu decidi que eu não ia mais ali, né, no terceiro ano do ensino médio, eu não ia mais participar ativamente disso, e eu conversei com meu pai. Eu falei, pai, eu quero estudar e eu quero algo logo, porque meu pai não tinha condição, né, de bancar numa faculdade federal e tal. E assim, meu pai me apoiou. Dentro das condições que ele tinha, ele me apoiou, né? Pô, me colocou, não, filho, você tá certo. Meu pai se formou em matemática, então era professor, é professor até hoje. Me apoiou muito, devo muito ao meu pai também. Então ele me apoiou e eu comecei a entrar na dupla rotina ao invés de ser no mercado, já era nos estudos. Então eu comecei no terceiro ano do ensino médio, eu ia para a escola de manhã, nem voltava em casa, já levava uma comidinha, ou às vezes comia uma quentinha na rua, e ia para o curso à tarde. Ficava o curso toda a tarde toda, voltava e tomava um banho, jantava, via um pouquinho de televisão e ainda fazia mais umas 2 horinhas de estudo ainda, lá mais ou menos de 7h30 até as 9h30 da noite, onde eu parava e dormia antes de 10 horas da manhã, antes de 10 horas da noite eu estava dormindo. Fiquei nessa rotina aí maluca, no sábado estudando, domingo estudando. Então fazia um projeto ERG que era no sábado, em Cabo Frio. Depois eu fiz em Araruama, mas primeiro foi em Cabo Frio. E aí era o sábado inteiro estudando. No domingo, às vezes, que eu ou não estudava, que era no início do ano, ou perto da prova ainda fazia um simulado, fazia sempre alguma coisa. Mas num ritmo menor, né? Então o primeiro ponto disso é deixar claro que a nossa mentalidade, a nossa criação faz muita diferença. Então se você de repente não teve essa criação rígida, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de disciplina, isso é natural. O que importa, pessoal, que eu acho que fez muita diferença na minha vida, é essa base familiar nesse ponto, né? É para você que não teve isso, talvez, se cercar de pessoas disciplinadas, de pessoas que acreditam no esforço como um grande alicerce para o sucesso, né? O trabalho como a grande base de um sucesso. E foi isso, era isso que eu acreditava. Eu acreditava muito. Eu acreditava muito que eu ia conseguir. Muitas vezes eu tomava ferro e tal, um simulado, mas eu acreditava, cara. De verdade, eu tinha fé. Então aí vai a segunda dica para você: tenha fé. Muitas vezes você não vai ter resultados bons no início, você não vai entender o processo no início. No início é tudo mais difícil. Mas tenha fé, acredite no processo, acredite que você vai vencer, pô. Que você vive uma fase inicial ali, mas que depois você vai vencer, você vai conseguir. Você vai vencer devagar, você vai aos trancos e barrancos, você vai vencendo. Você vai vencendo e vai conquistando. Então eu passei esse ano, foi o ano de 2013, né? Estudando muito. Chegou no final do ano, eu consegui conceituar na UERJ, que era pela UERJ, mas era pelo vestibular tradicional, agora é pela UERJ, mas é um vestibular próprio. Consegui conceituar, mandei bem na discursiva, mas não mandei bem o suficiente. Eu peguei uma época onde a nota de corte aumentou muito da base histórica que era. E assim, foi uma surpresa negativa, muito, muito ruim. Digo surpresa porque eu estava confiante. Estava confiante, sim. Eu estudei muito, eu tinha estudado muito o ano inteiro. Mas infelizmente não foi a minha vez. E aí veio uma outra grande lição no concurso público. Perder faz parte do processo. Perder é normal. É o que depois eu costumo falar hoje. Concurso público é o único jogo que, se você perder de 7-1, você ganhou. Você pode perder 7 vezes, mas se você fizer um gol, você pode tomar 7 gols, 7 derrotas, 7 reprovações. Se você acertar uma, acabou, pô. Você mudou de vida. Você só precisa acertar uma vez o gol. Então é isso. Esse ano eu reprovei. Esse ano eu tomei gol, pô. Esse ano eu perdi. Fiquei muito triste. Né? Passei o final de ano ali, dei uma parada nos estudos ali em dezembro, depois da prova. Fiquei um pouco triste. Saiu o resultado, né? Fiquei um pouco triste. Mas logo depois isso passou, meu irmão. Passou e eu virei o jogo. No outro ano, eu trabalhei o verão. Arrumei um bico para vender empada, né, numa loja de um camarada que era da igreja. Então eu trabalhei muito esse verão. Não estudei janeiro, mas trabalhei janeiro todo, né? Inclusive no dia do meu aniversário eu trabalhei.
Lembro disso até hoje. E consegui o dinheirinho para pagar um curso extra que eu queria, que meu pai não conseguiria pagar para mim. É um curso de discursivos, que foi o meu calo ali, né? Então foi feito, era em Araruama esse curso e eu fiz, e aí estudando o ano todo de novo. Então foi um ano inteiro de dedicação extrema. Acordava às 7 da manhã, tomava café, por volta de 7h30, 8 horas já começava, ia até 11h30, meio-dia, almoçava, parava 1h30 ali, dava uma relaxada na hora do almoço, lembro disso, era legal isso. Às vezes até tirava um cochilo de uns 40 minutos, voltava com a mente boa e fazia mais umas 3, 4 horas à tarde. Aí dava o finalzinho de tarde, né? Eu ou ia malhar, ou eu ia dar uma corrida, fazer uma barra, voltava, jantava, fazia mais 1h30, 2 horas da noite. E eu fiquei nessa rotina difícil aí, fazia isso durante a semana. Final de semana, o sábado era o dia inteiro em Araruama, que era o curso, né? E o domingo eu estudava pela manhã. Então passei o ano todo nessa rotina difícil. Essa época eu tinha 18 anos, né, cara? 18 anos você tem amigos aí curtindo a vida pra caramba, meu irmão, indo pra festa, indo pra noitada, e eu não tinha nada, não tinha dinheiro. A única coisa que eu sabia é que eu precisava mudar de vida. Eu sabia, eu tinha plena consciência que eu precisava mudar de vida. Eu precisava de dinheiro, eu precisava, né, de estabilidade. E foi nesse espírito que eu sustentei todo o ano, nessa dificuldade. E no final do ano, graças a Deus, dessa vez eu consegui ser aprovado e ingressei na academia, né? Então, no ano de 2014 eu fui aprovado, vestibular 2015, né? Ingressei na academia em 2015 aos 19 anos de idade, né? Passei 3 anos na academia, não vou entrar tanto nesse mérito aqui, foco é do estudo, né? Mas foi um período muito difícil, período de adaptação, mas é um período que eu estava feliz, essencialmente feliz. Vivi momentos difíceis, mas essencialmente eu estava feliz porque eu estava realizando um sonho. Então, assim, se você acredita que esse sonho que você tem no seu coração pode ser realizado, né? Vá para ação, né? Haja e acredite e haja de novo. E esse é um processo que às vezes leva tempo. Eu fiquei 2 anos, talvez até um pouco mais, estudando para conseguir passar. Mas depois que eu passei, acabou. Quando eu entrei na academia, o meu pensamento, ele era assim, meu irmão, podem fazer o que quiser comigo, filho, eu não saio. Eu não saio daqui, meu irmão. Eu não saio daqui, filho. Não adianta, daqui ninguém me tira. É o pensamento de vencedor, pô. Eu posso até, de repente, dar um mole aqui ou outro. Faz parte do processo. Mas ninguém ia me tirar de lá, meu irmão. Esse era o meu pensamento. Esse era o meu pensamento, pô. Eu já vislumbrava o aspirantado. Já estava lá na frente, pô, daqui a pouco isso aqui acaba, meu irmão. É uma etapa só da vida. A vida é feita de fases, pessoal. Então a fase que você tirou para estudar, estude de verdade, pô. Né? Abra mão dos momentos de lazer, abra mão. Né? Não estou falando aqui para você entrar numa caverna absoluta, mas assim, você vai precisar abrir mão de momentos de lazer. Isso é negociável. Não tem como você passar de quinta a domingo bebendo à noite e tá querendo passar, pô. Não dá, é incompatível, entendeu? Então, abra mão, escolha abrir mão, né? Dos seus momentos de lazer. Coloque um momento de lazer ali no sábado à tarde para noite, né? Num domingo à tarde para noite, fique com sua família, sua namorada, enfim. Né? Faça algo leve, essencialmente leve, para não te prejudicar nos estudos. Mas entenda que é algo temporário, que lá na frente vai valer a pena. Você só vai suportar esse processo se você entender qual que é o teu propósito. Se você entender e tiver um objetivo muito claro. Eu tinha um objetivo muito claro. Meu objetivo era ser oficial do Corpo de Bombeiros. Acabou. Irmão, acabou. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que tivesse que fazer, eu ia fazer, pô. Acabou, pô. Não ia... Tá, isso aqui que tem que fazer, ia fazer. Ia reclamar um pouquinho ali e tal, mas, meu irmão, faz parte. Desabafe com quem você ame. Tem uma base ali de amigos, familiar, realmente que forneça uma base para você. Procure pessoas que te dão força, amigos de verdade, que falem o que você precisa ouvir, né? Que te dê força, que te ajude, que seja um ombro amigo, meu irmão. Que te acolha nos momentos de dificuldade. Eu tinha essa base, graças a Deus. Isso me ajudou muito, porque ninguém vem sozinho. Ninguém vem sozinho. Então essa foi a minha trajetória de ingresso para a academia. Esse é um pouquinho da minha história, uma parte da minha história, né?
Depois de muitos anos, eu consegui curtir um pouquinho que eu não consegui curtir na adolescência. Então, na adolescência, numa família humilde, trabalhava muito, como eu contei para vocês. Depois estudava muito. Então, eu não conseguia, eu ia só na igreja no sábado, no domingo, à noite, era o que eu fazia. Eu via meus amigos ali muitas vezes curtindo. Eu não tinha dinheiro, pô, pra isso. Meu pai me dava ali o dinheiro da passagem do lanche e na continha, que era o que dava, entendeu? Mas eu sabia que se eu conseguisse sustentar aquilo dali, conseguisse sustentar mais um aninho, eu ia passar. Eu tinha essa fé, pô, que eu ia passar. E quando eu passasse, eu ia mudar de vida. Pra vocês verem, vou contar uma causa aqui legal, uma causa legal aqui. Quando eu entrei na academia, meu primeiro salário, que demora um pouquinho pra você receber, né? Quando eu recebi, eu comprei um carro, meu irmão. Então, dei uma entrada ali, peguei o primeiro salário ali, que na verdade não é só um salário de um mês, dá salário de uns 3 meses, porque demora. Peguei aquilo ali, dei entrada num carro, comprei um carro. Pô, com 19 anos eu tinha um carro, pô. Então esquece, aquele carro me ajudou demais, que eu sempre morei no interior, né? Então eu ia para o Rio de Janeiro, saía de lá sexta-feira, vinha dirigindo de carro com 19 anos do Rio de Janeiro, lá de Guadalupe até São Pedro Aldeia, olha só. Então tenha coragem, cara. O pessoal, meu pai fala que eu era meio abusado. E era mesmo, era abusado mesmo, no sentido bom da palavra, né? No sentido, porque eu sempre fui muito respeitoso. Mas abusado no sentido de botar a cara. Pô, qual é, meu irmão? Um monte de gente faz, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou conseguir? Vou lá, pô, vou enfrentar. Por que eu não vou conseguir? Então esse era o meu pensamento. Esse foi o pensamento que eu trilhei ao longo de toda a minha vida. Um pensamento desbravador, um pensamento valente no sentido de botar a cara, de estar disposto a ir lá e a vencer, e a suportar o processo, por entender que aquilo ali valia a pena. Então, nos finais de semana eu já conseguia, né, na academia, pô, tinha um carrinho, conseguia dar uma saída, conseguia ir num restaurante, né, conseguia ir num bar legal. E assim, isso realmente mudou a minha vida. Eu consegui fazer viagens, eu não viajava, minha família não viajava. Então, assim, caraca, eu lembro que eu viajei, fui um final de semana para Petrópolis no primeiro ano, caramba, olha só. Passei um final de semana na Serra, olha só, isso era inimaginável no ano anterior para mim. Né? Na verdade, era só imaginável no futuro, mas no presente eu não conseguiria. Então, assim, valeu a pena. Depois de formado, então, que a vida realmente melhora muito, seu salário aumenta, você tem uma flexibilidade maior, você rala um pouquinho no início, mas assim, cara, você consegue ter uma vida legal, sabe? Então é isso. Queria contar essa parte da minha história. Tem muita coisa para contar, mas essa parte de como eu passei no CFO, de como eu construí a minha vida, de um pouquinho da minha história, eu não poderia me furtar de trazer para você, porque foi vendo algumas histórias assim que eu, num dia difícil, eu me motivava. Foi vendo, e é até hoje assim. É até hoje assim. Quando eu tenho um objetivo, agora eu tô com esse objetivo de te ajudar. O tempo todo eu vejo o que de sucesso. O tempo todo. Eu vejo, pô, quem conseguiu lá atrás primeiro que eu? Como é que esse cara fez, mano? Como é que esse cara fez? O que esse cara fazia? Como é que ele pensava? Deixa eu ver, pô. O cara é bom, eu admiro esse cara, pô. Como é que ele pensava? Eu procuro vídeo assim o tempo todo, eu me amarro. Ver a biografia das pessoas, ver a história das pessoas, entender como que elas vencem, né? Qual que é a mentalidade delas. Então é isso, pessoal. Essa foi uma parte da minha história, né? A ideia é trazer para vocês isso, né? Você entender, trazer um pouquinho da realidade do mundo. Eu falo isso porque eu vejo que as pessoas, principalmente os mais jovens, eles estão perdendo um pouquinho da realidade das coisas. A comparação exacerbada que o Instagram traz, né, que as redes sociais trazem como um todo, muitas vezes mentirosa, ela destoa a realidade. Né? Então a realidade essencialmente do país é uma realidade dura, é uma realidade difícil, não é uma realidade fácil. Pô. Essencialmente é uma realidade difícil. Não perca esse senso de noção coletivo, isso é muito importante. Então, às vezes, você vai ver o Instagram de uma pessoa, caraca, meu irmão, como é que ele conseguiu? Ele não parece estar fazendo isso. Você não sabe a história por trás. Você não sabe que aquela pessoa ralou muito